Uma pergunta profunda e sincera que muitas pessoas fazem é: quem nunca ouviu falar de Jesus pode ser salvo? E essa não é apenas uma questão teológica, é uma questão de justiça, amor e do caráter de Deus. Quando olhamos para o Evangelho, vemos que a salvação está centrada em Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso deixa claro que a salvação é por meio dele. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, também lemos que não há salvação em nenhum outro nome. Ou seja, a base da salvação é Cristo e sua obra redentora. Mas isso levanta a grande questão: e aqueles que nunca tiveram acesso ao Evangelho? Para responder, precisamos entender alguns princípios bíblicos fundamentais. Primeiro, a Bíblia ensina que Deus é perfeitamente justo e amoroso. Em Salmo, capítulo 14, versículo 5 ao 17, está escrito que o Senhor é justo em todos os seus caminhos. Isso significa que Deus não age com injustiça. Ele não condena alguém por algo que estava absolutamente fora de seu alcance compreender. Segundo as Escrituras, mostra que Deus se revela de forma diferente. Em Romanos, capítulo 1, versículo 19 ao 20, o apóstolo Paulo ensina que a criação revela atributos invisíveis de Deus, seu poder e sua divindade. A natureza, a consciência moral e o senso de certo e errado funcionam como uma revelação geral. Mesmo quem nunca ouviu uma pregação já teve contato com essa revelação por meio da criação e da própria consciência. Além disso, em Romanos, capítulo 2, versículo 14 ao 15, Paulo fala sobre pessoas que não têm a lei, mas demonstram que a lei está escrita em seus corações, sendo a consciência testemunha. Isso indica que Deus julga as pessoas também com a base na luz que receberam. Deus vai julgar as pessoas de acordo com a sinceridade dele em relação ao grau de revelação que ele recebeu. Aí eu vou me surpreender com uma coisa, porque às vezes vamos pensar, você colocou aí o índio, vamos pensar um índio lá na Amazônia adorando o Tupã. A única coisa que ele sabe de Deus é que ele chama Deus de Tupã, fica adorando os espíritos da natureza ali e tudo mais. Só isso que ele sabe. Mas ele está sendo fiel àquilo. Ele está amando o seu semelhante lá na tribo. Ele não está fazendo mal a ninguém. Não está fazendo mal a ninguém. E eu aqui, Rodrigo, com toda a teologia, a erudição, eu estou menosprezando o meu irmão, eu estou falando mal do outro, eu estou cuspindo na dignidade do outro. E às vezes com a Bíblia eu estou com inveja do outro e com a Bíblia debaixo do braço. Aí parece que está cego, né? Tem um autor, e Paulo dizia que o que de Deus se pode conhecer, Deus manifestou no mundo inteiro através das obras criadas. Então ninguém ficou em trevas absolutas. Aí tem um autor chamado John Milton. Contudo, é importante afirmar: ninguém é salvo por ignorância ou por boas obras isoladas. A salvação continua sendo o resultado da graça de Deus por meio de Cristo. A questão é que Deus pode aplicar os méritos de Cristo a alguém, mesmo que essa pessoa não tenha tido conhecimento explícito do nome de Jesus. Se ela respondeu com fé e sinceridade à revelação que recebeu, vemos exemplos disso na própria Bíblia. Pense em personagens do Antigo Testamento que viveram antes da encarnação de Cristo. Eles foram salvos pela fé em Deus, mesmo sem compreender plenamente o plano da cruz. A obra de Cristo é atemporal em seu alcance. Isso não significa que todas as religiões são caminhos iguais, nem que o conhecimento de Cristo seja irrelevante. Pelo contrário, o próprio Jesus Cristo ordenou em Evangelho de Mateus, capítulo 28, ao versículo 19, que seus discípulos fossem e fizessem discípulos de todas as nações. Se não fosse importante anunciar o Evangelho, essa ordem não faria sentido. Então, qual é o equilíbrio? A Bíblia deixa duas verdades claras. A salvação é exclusivamente por meio de Cristo. Deus é justo e julga cada pessoa de maneira perfeita, considerando a luz que ela recebeu.
Nós, como seres humanos, não temos acesso pleno aos critérios do julgamento divino, mas podemos confiar no caráter de Deus revelado no Evangelho. Um Deus santo, justo e profundamente amoroso. Que o que de Deus se pode conhecer, Deus manifestou no mundo inteiro através das obras criadas. Então ninguém ficou em trevas absolutas. Aí tem um autor chamado John Milton, autor do Paraíso Perdido. Ele dizia que no céu nós vamos ter 3 surpresas. Pessoas que a gente tinha certeza que ia encontrar lá, pode ser que a gente não vai encontrar. A terceira surpresa, pessoas que eu nunca imaginava encontrar lá, eu vou encontrar. Cadeira cativa. E a terceira surpresa, uau, eu também tô aqui. Apesar de tudo que eu fiz. Você entendeu? Sabe o famoso ladrão da cruz? Não. Que quando Jesus estava crucificado tinha 2 ladrões, um de cada lado dele. O Barrabás escapou, né? E ficaram 2, um de cada lado de Jesus. Aí um deles amaldiçoou Jesus, o outro falou: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus o perdoou. Eu vejo essa história daqui e penso assim: poxa, o cara poxa, perdoou, arrependeu e tudo. Mas imagina alguém que sofreu nas mãos daquele ladrão ali. Então, eu não me preocupo com isso, porque eu tenho a obrigação de pregar o evangelho do reino, como diz Mateus 24:14, até que eu tô aqui, e Deus que tá me mandando. Todo lugar que Deus tá mandando eu tô indo, você tá entendendo? E falo, mas eu também tenho que saber que o trabalho final de restauração, de conversão é do Espírito Santo. E eu vou me surpreender quando chegar lá. Tem muito missionário que quando chegou nos mundos pagãos, encontrou mais ética cristã lá do que no mundo. Thomas Merton é um exemplo desse. É portanto quem nunca ouviu falar de Jesus não está automaticamente condenado por falta de informação. Ele será julgado com justiça à luz da revelação que teve. Mas isso também reforça a urgência da missão. Anunciar Cristo continua sendo essencial. É porque o Evangelho é a revelação mais clara da graça de Deus. No final, a resposta completa não está em nossa lógica limitada, mas na confiança de que o Deus revelado em Cristo faz sempre o que é certo. Que Deus os abençoe. Se inscreve no canal Conectados com a Fé e até o próximo vídeo.